Regional Nossos Direitos. Com a participação ao vivo aqui nos nossos estúdios do Dr. Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano. Doutor Adriano, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Doutor, o assunto hoje é a questão, dos buracos que às vezes moradores acabam tendo prejuízos com um carro, enfim, com um acidente, e entram com pedidos de indenização por causa dessa questão? Sim, acontece bastante, Caio. E nosso objetivo aqui é fazer alguns comentários sobre como é que o Tribunal de Justiça tem se posicionado ao julgar recursos de casos desse tipo e orientar as pessoas sobre como devem proceder e tudo mais. E eu começo afirmando o seguinte: a nossa jurisprudência reconhece, na maioria dos casos, a responsabilidade objetiva do ente público. Ente público entendido como o município, o Estado ou até a própria União, a depender de quem responde pela via onde o acidente aconteceu. Nesses casos em que a pessoa entra com o processo na justiça, a maioria consegue ganhar a ação? O que acontece na maioria das vezes? Pois depende bastante das provas que são apresentadas. Via de regra, para que a responsabilidade do ente seja reconhecida, é preciso que o indivíduo prejudicado comprove que o acidente aconteceu naquele local, por conta daqueles buracos ou daquela depressão existente no pavimento, e demonstre a extensão desses danos. Normalmente as fotografias são muito bem-vindas, mas não basta uma fotografia lá do buraco em si ou do amassado no carro, e sim fotografias que demonstrem realmente o estado geral da pista, as condições climáticas ali do momento e a extensão de todos os danos. É preciso então que ele demonstre tudo isso e que o Estado ou o município ou a União não consigam demonstrar que o indivíduo teve culpa exclusiva pelo evento. Nós temos, por exemplo, julgados que afastaram a responsabilidade civil do ente público por entenderem que, naquele caso, o uso lá de carro rebaixado ou de roda esportiva foi determinante para o acidente e não o próprio buraco. Nós temos situações em que fica caracterizada a culpa exclusiva do indivíduo porque ele é que fez uma condução indevida do seu veículo e deu causa ao evento, então por isso a responsabilidade foi afastada. Agora nós temos visto na imprensa nacional, de certa maneira, que esses casos de moradores que entram com pedidos de indenização na justiça têm se tornado cada vez mais comum. Sim, até porque o estado das vias públicas, infelizmente, tem sido cada vez mais precário, e às vezes um evento aí, como um temporal, pode acentuar essa questão. Nós sabemos que os entes públicos têm, às vezes, dificuldade, precisam licitar contratações para dar conta de reparar isso tudo, mas o fato é que o cidadão ele não pode ficar à mercê de toda essa burocracia e que se ele é prejudicado, se ele sofre uma queda, que acontece muito com motociclistas, ou ciclistas, ou se ele vem a ter o seu pneu estourado ou a suspensão do seu carro destruída por causa de um buraco, ele tem que buscar a responsabilização. O importante é destacar que ele tem que pensar que precisa convencer o juízo, de que aquilo aconteceu pela omissão do poder público em não fiscalizar, em não reparar e não sinalizar um buraco existente na via. Por isso deve se amparar em todas as provas possíveis de serem produzidas, e especialmente também a testemunhal, arrolando pessoas que presenciaram o fato. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano, muito obrigado pela participação do senhor. Alguma questão também a acrescentar sobre esse assunto? Não, o interessante também é destacar que o prazo prescricional para se recorrer à ação, para se ressarcir desses prejuízos, segundo o STJ, continua sendo de 5 anos quando o demandado é o poder público. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez. Agora, 12h50.